Louvado seja Deus. Meus amados pais, seja convosco. Estamos aqui para trazer mais uma palavra de Deus para o seu coração e para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos falando da cidade de Cametá, no estado do Pará. Estamos, queridos, falando ao vivo através das ondas sonoras da Rádio Bênção FM 96.9 e também aqui pela nossa plataforma do Facebook e também do YouTube. Que Deus abençoe a todos que estão ligados na nossa live, todos que estão ligados aqui, queridos, conosco. E nós gostaríamos de meditar com você numa palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Gênesis, capítulo 6, versículo 8, que diz o seguinte: Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. É um versículo muito pequeno, que diz o seguinte: Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, a história de Noé se mistura com a arca. Quando a gente fala da arca, a gente lembra de Noé. Quando a gente fala de Noé, a gente lembra da arca, a gente lembra de dilúvio. O dilúvio foi, queridos, o meio que o Senhor encontrou para eliminar da face da terra toda a humanidade que vivia de uma forma dissoluta, que vivia uma forma pecaminosa, que vivia uma forma contrária a tudo aquilo que Deus planejou para eles. Naquele tempo, ninguém se voltava para Deus. Houve, queridos, a geração de Sete, a partir de Enos, que começou a invocar o Senhor, se eu não me engano, capítulo 4, versículo 26 de Gênesis. Começaram a invocar o Senhor. As pessoas começavam a buscar a Deus, mas a maioria da população eram pessoas, queridos, que voltavam-se para a sua própria vontade. Eram pessoas que não se importavam com Deus. Eram pessoas, queridos, que não estavam nem aí para que Deus, se Deus existisse ou não. Elas queriam viver a sua vida e queriam fazer apenas aquilo que era agradável à sua carne. Então, no meio desta geração, a Bíblia diz, queridos, que um homem chamado Noé, ele, juntamente com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, juntamente com a sua esposa, juntamente com suas noras, as 3 esposas dos seus 3 filhos, resolveram andar na contramão de tudo aquilo que estava sendo feito. Resolveram viver de forma contrária ao que as pessoas faziam, queridos, naquela época. Naquela época, as pessoas não se voltavam para Deus, não se preocupavam em fazer a vontade de Deus, não estavam, queridos, preocupados com a consequência dos seus pecados. Naquela época, elas queriam viver apenas para si e satisfazer os seus desejos, satisfazer a vontade da sua carne. Não é muito diferente do que nós temos vivido nos dias de hoje. Queridos, a palavra do Senhor nosso Deus chega ao ponto de dizer em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 4, que é muito melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque na casa onde há festa, as pessoas não se preocupam com o fim de suas vidas, não se preocupam, queridos, se o que estão fazendo ou vivendo é agradável a Deus ou não. Para você perceber como hoje a maioria dos seres humanos ainda vivem como que se Deus não existisse. Ou ainda tem nos lábios algumas frases do tipo: Deus te abençoe, se Deus quiser, se for da vontade de Deus. E acham que isso é o suficiente para atrair o favor de Deus. Você percebe que o texto que nós lemos de Gênesis capítulo 6, versículo 8, nos diz que Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Este porém tem um significado muito grande. Este porém representa renúncia. Esse porém representa andar na contramão do mundo. Esse porém representa entrega, renunciar ao eu,
renunciar à vontade, entregar-se totalmente ao Senhor, entregar-se de coração a Ele, andar na contramão do mundo. Meus queridos, o mundo hoje tem ditado muitas regras, o mundo hoje tem dito o que é certo, o que é correto, e infelizmente muitos cristãos têm seguido o caminho, queridos, daquilo que o mundo dita, daquilo que a mídia dita. Um grande apresentador da televisão brasileira, um dia ele faz entrevistas polêmicas, faz teste de gravidez, aquela coisa toda, o teste do DNA, quer dizer, enfim. E havia lá uma briga, porque uma pessoa havia se desviado da igreja e queria que a igreja devolvesse todos os dízimos que um dia ela devolveu para a igreja. Ela passou 5, 6 anos na igreja, entregando dízimo, e um belo dia ela resolveu sair da igreja e ela queria todo o dízimo de volta. Foram parar na televisão. Aí o apresentador, sem base bíblica nenhuma, disse assim: eu vou explicar para vocês, olha, isso aqui é a palavra do apresentador, não é do pastor. O apresentador disse: eu vou explicar para vocês como é que é o dízimo. Você recebe o seu salário, você paga todas as suas contas, você paga tudo, você vai no mercado, compra a comida do mês. Se sobrar, do que sobrar, você tira o que você quiser e você dá de dízimo. É assim que funciona. E eu fico imaginando quantas pessoas fracas na fé, quantas pessoas movidas pela incredulidade passaram a seguir o apresentador e deixaram de seguir a Bíblia. Queridos, a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Para nós o que importa é a palavra de Deus. Um dia um homem sentou numa poltrona de avião ao lado de uma velhinha. E a velhinha estava lendo a Bíblia. E o homem começou a rir e a debochar da velhinha, dizendo: eu não acredito que a senhora nesta idade ainda acredita nas palavras desse livro. Tudo aí é bobagem. Onde é que já se viu? Ele falou: vou dar um exemplo para a senhora. Onde é que já se viu um homem passar 3 dias, se referindo a Jonas, passar 3 dias aí na barriga de um peixe, depois o peixe vomitar ele na praia e ele sai vivo? Isso é impossível. E aquela velhinha disse assim para ele: meu filho, isso aqui é a palavra de Deus. Em João capítulo 1, versículo 1 diz que a palavra se fez carne e habitou no nosso meio. Então essa palavra é o próprio Deus. Se aqui tivesse escrito que um homem engoliu uma baleia e depois vomitou a baleia viva, eu ainda assim acreditaria, porque quem disse foi Deus. E Deus não é como os homens. Deus não é como os homens que mentem, que voltam atrás nas suas palavras, que se arrependem do que fizeram. Meus queridos, a palavra de Deus, ela é infalível. Tudo que está escrito na palavra de Deus tem se cumprido ou ainda vai se cumprir. Nada tem passado em branco, nada tem passado desapercebido diante dos olhos de Deus. E a nossa geração hoje vive exatamente o que a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E o que nós temos visto? O amor para com Deus esfriar. Pessoas deixando igrejas, pessoas deixando a presença de Deus para voltar a viver a velha vida, porque alguém, um artista, um ator, uma atriz, uma pessoa importante, ou às vezes até mesmo pastores, disseram, queridos, que não tem nada a ver. Não, isso aqui não tem nada a ver. Cuidado, a história do nada a ver está roubando o temor do Senhor. Pessoas estão deixando de temer a Deus por causa do nada a ver. Não tem nada a ver você ir na praça, assistir lá uma domingueira. Não tem nada a ver vocês sair, queridos, tomando uma cervejinha aqui, uma cervejinha ali. Não tem nada a ver. O importante é não se embriagar. Cuidado com esse nada a ver. Esse nada a ver está tirando muita gente da presença de Deus. E queridos, Noé, a Bíblia diz que ele, porém, encontrou favor diante de Deus. Você sabe o que é o favor de Deus? O favor de Deus é Deus chegar com provisão na sua vida, no momento que você mais precisa. O favor de Deus é Ele revelar a fidelidade dEle a você,
não abandonando você e nem deixando você só diante das dificuldades, diante das lutas. O favor de Deus é Ele, queridos, guardando e protegendo você de toda e qualquer dificuldade. O favor de Deus é Ele entrando na luta junto com você. O favor de Deus é Ele indo à sua frente, abrindo o caminho, tirando os espinhos, para que você possa passar, para que você possa pisar seguro. O favor de Deus é Ele adentrando na sua vida com cura, quando você está doente. O favor de Deus é Ele entrando na sua vida com prosperidade, quando as coisas estão ruins na sua vida financeira. O favor de Deus é Ele abrindo portas para que você possa exercer a sua profissão, para que você possa ter um emprego, aonde você possa tirar o pão de cada dia para sustentar a sua família. O favor de Deus, queridos, é Ele se mostrando presente na sua vida, dizendo que você não está só, fazendo com que o espírito que causa depressão saia de perto de você. O favor de Deus é Ele entrando com provisão, com cuidado, com cura, é Ele entrando com restauração, com restituição na sua vida. O favor de Deus é Ele livrando você da morte. A morte era iminente para todos os habitantes daquele tempo. O versículo 7, que antecede o texto base que nós usamos para a ministração, diz o seguinte: o Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei, sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Já havia um decreto da parte de Deus, que tudo e todos seriam eliminados. Quando Deus disse que todos seriam eliminados, todo mundo, querido, estava incluso. Mas a Bíblia diz que Noé encontrou favor. E por causa de Noé, sua esposa e seus 3 filhos e suas 3 noras foram salvas. Por causa de você, que tem encontrado o favor de Deus, você vai atrair a graça de Deus para a sua casa, e todos da sua família serão salvos em nome do Senhor Jesus. Você só precisa se manter ao lado do Senhor. Este porém, do versículo, quando diz Noé, porém, encontrou favor diante de Deus, este porém também tem um significado. Ele significa posição. Significa que Noé se posicionou ao lado de Deus, ao lado dos seus princípios e ao lado dos seus valores. Que Noé, queridos, não andou na contramão da vontade de Deus. Tudo que o mundo oferecia naquela época era prazeroso, era gostoso, trazia alegria, produzia felicidade, êxtase. Mas Noé tinha uma certeza: tudo aquilo era contrário à vontade de Deus. O que fez Noé encontrar, queridos, esse favor de Deus, foi o fato dele andar na contramão de tudo aquilo que o mundo estava ditando que era certo. Infelizmente você vê hoje em dia na internet pastores pregando que você não precisa se congregar, que você não precisa ir à igreja, pregando que o homossexualismo é permitido, pregando, queridos, que você pode viver de qualquer forma, desde que você entregue seu coração para Deus, tudo é permitido. O apóstolo Paulo costumava dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não vou fazer coisas que são contrárias à vontade de Deus. Está tudo diante de mim, eu posso escolher e fazer o que eu bem entender, mas eu escolho fazer a vontade de Deus. Eu escolho viver o propósito de Deus. Eu escolho os princípios de Deus, os valores de Deus. Queridos, Deus é a favor da vida, mas nós vemos aí uma gama de pessoas que já nasceram a favor do aborto. Eu fico imaginando, queridos, se as mães destes que hoje são a favor do aborto, se elas também fossem a favor do aborto, aonde esses que levantam hoje a bandeira do aborto estariam? Já nasceram e agora querem privar o direito de outros nascerem. É assim que o mundo vive, uma total inversão de valores. Queridos, nos dias de hoje, a gente já não vê, queridos, sabe, muitas das vezes, claramente, como a gente via no passado,
tudo aquilo que a Bíblia determina como certo. Hoje é uma total inversão. Hoje em dia você percebe, por exemplo, que as pessoas, nada contra quem é homossexual, nada contra, é um direito dela, ela quer ser isso, é um direito que ela tem. Mas hoje a gente percebe o governo dando muito mais direitos para as pessoas que são homossexuais do que para aqueles que são héteros, que são homens ou que são mulheres. Querem criar, queridos, tudo para eles, tudo a mais para eles. Você pode chamar o presidente da República de genocida, de ladrão. Você pode chamar do que acontece, do que você quiser e nada acontece. Mas se você usar um termo pejorativo para um homossexual, você é preso. Nós vivemos, queridos, inversão de valores, aonde você pode falar o que você bem entender das autoridades, mas você não pode usar um termo contrário, que eles julguem ser contrário ao que são, porque se você usar um termo pejorativo, você vai ser preso. Amados, nós precisamos entender que assim como foi no tempo de Noé, vai acontecer também nos nossos dias. O que vai acontecer? Deus separou a família de Noé, mandou Noé construir uma arca. Quando a família de Noé entrou na arca, os animais entraram na arca, Deus veio e fechou a arca pelo lado de fora. Quem fechou a arca foi Deus. Quem lacrou a arca foi Deus. Ninguém entrava mais, ninguém saía mais. Começou a chuva que ninguém acreditava que viesse naquele tempo. E a água subiu e logo se transformou numa enchente, numa inundação, transformou-se no dilúvio. E todos aqueles que não adentraram na arca morreram. A arca hoje tem nome. Chama-se Igreja do Senhor Jesus. Chama-se igreja, queridos. Hoje a arca do século 21 é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Quem não estiver no corpo não será salvo, não adentrará no reino dos céus. O dilúvio hoje vai ter um outro nome, chama-se arrebatamento. A Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos, o Senhor virá à terra e levará para si todos os que estiverem na igreja, vivendo em conformidade com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Eu estou falando igreja, não estou falando denominação. Eu não estou falando de quadrangular, de assembleia, de batista, de católica. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus. Pastor, há necessidade da gente congregar numa igreja, numa denominação? Sim, porque é lá que nós aprendemos da palavra de Deus. O salmista disse, queridos, que era melhor um dia na casa de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. O Senhor Jesus expulsou os cambistas, os vendedores do templo, e ele disse: a casa de Deus, a casa de oração. A casa de Deus se chamará casa de oração. Então há sim, queridos, a necessidade de nós estarmos numa igreja, reunidos, porque só somos igreja quando estamos juntos, quando formamos o corpo. Você individualmente é templo do Espírito Santo, mas junto com os irmãos você forma o corpo de Cristo, você forma a igreja. E Jesus virá buscar a sua igreja. Pessoas que viveram de forma contrária ao que o mundo prega. Pessoas que viveram de formas contrárias, queridos, a tudo aquilo que o mundo está ditando como certo. Pessoas que andaram pelo caminho do Senhor. Pessoas que viveram de acordo com a vontade de Deus. Estas pessoas serão tiradas da terra. No livro, queridos, de Tessalonicenses, no capítulo 5, diz que no ressoar da trombeta, o Senhor, queridos, levará para si a sua igreja. Tirará daqui da terra todos aqueles que viveram para o Senhor, todos aqueles, queridos, que viveram segundo a vontade de Deus, Ele vai tirar todos daqui da terra. Não ficará nenhum sequer. Ele levará todos para perto de si, para guardar, queridos, a todos, para proteger a todos, para que todos possam estar com Ele, aonde Ele estiver, que todos venham estar junto com Ele, no nome do Senhor Jesus. Será, queridos, um dia glorioso, quando todos nós seremos tirados dessa terra, ainda vivos, não conheceremos a morte. É o que Deus, queridos, tem para todos nós. É o que Deus tem para você, queridos, no nome do Senhor Jesus. Todos nós
seremos tirados dessa terra. Todos nós queremos ser arrancados, primeiramente os que morreram em Cristo Jesus, e posteriormente todos nós, os que estivermos vivos, seremos tirados, queridos, dessa terra. Seremos, queridos, arrancados dessa terra. Receberemos um corpo glorioso, como Cristo Jesus recebeu após a ressurreição. Deixa eu apenas corrigir aqui, eu falei Tessalonicenses 5, mas é 1 Tessalonicenses capítulo 4, que diz, queridos, o seguinte do versículo 16 em diante: pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. Entenda uma coisa: a segunda volta do Senhor Jesus, a primeira vez que Jesus veio à terra foi quando ele nasceu. A sua segunda vinda à terra, ela acontecerá em duas etapas. A segunda volta acontecerá em duas etapas. Deixa eu falar com calma para você não se confundir. A primeira etapa da segunda volta de Jesus, nenhum olho o verá. Será quando ele arrebatará a igreja. Um abrir e fechar de olhos. Todos os salvos serão arrancados da terra. Primeiramente os que morreram com Cristo subirão, e depois os que estiverem vivos. O mundo entrará num caos muito grande, porque médicos, pilotos de avião, arquitetos, engenheiros, pessoas comuns, coveiros, garis, pessoas comuns, todos os servos do Senhor que viveram para Cristo, que viveram sem pecado, serão tirados dessa terra. A falta dessas pessoas causará um caos muito grande na terra. É quando o anticristo ele vai reinar, vai trazer solução, vai trazer resposta, e ele então vai ser aclamado como um líder mundial. Ele vai trazer paz sobre a terra. Esse período de paz dele, ele vai ainda dar para Israel, queridos, a planta da construção do templo, porque Israel aguarda, Israel deseja reconstruir o templo de Salomão para voltar, queridos, com as práticas do judaísmo e dos sacrifícios de animais em forma de adoração a Deus, porque em Israel ainda não se acredita que Jesus é o Messias. E ele vai reinar, esse anticristo vai reinar por 3 anos e meio. Em 3 anos e meio, queridos, esse templo estará pronto. E quando Israel for inaugurar o templo, ele vai ser convidado para estar lá, porque afinal de contas ele que deu a planta. E ele então, nesse momento, ele vai profanar o templo, queridos, porque ele vai entrar no templo, vai se assentar num trono e vai querer ser adorado como Deus. Israel não vai querer adorá-lo como Deus. Ele então vai rasgar o tratado de paz que ele tem com Israel. Isso vai durar 3 anos e meio. Depois, mais 3 anos e meio, ele governa a terra com mãos de ferro. E todo aquele que se recusar a adorar ele, será exterminado. Ele marcará a todos com a sua marca, com o número 666. E todo aquele que não receber esta marca, será, queridos, a 144 mil de Israel. E estes homens terão os olhos abertos para a palavra de Deus. Entenderão que Jesus é o Messias, largarão o judaísmo e estarão, queridos, ao lado do Senhor através do cristianismo. E eles serão os pregadores da palavra de Deus naquele período. Quando completar os 7 anos, aí acontece a segunda etapa da segunda volta de Jesus. É quando o Senhor desce do céu com seus anjos para lutar a famosa batalha do Armagedon, e será quando ele pisará novamente, colocará novamente os seus pés no Monte das Oliveiras. Queridos, o arrebatamento está aí. Os sinais da volta de Jesus estão aí. Nós vivemos guerras e rumores de guerra. São tantas pestes, doenças, uma atrás da outra. Estamos saindo agora do Covid, alguns estados, cidades, liberando as pessoas de não usarem máscara. Aí vem agora a varíola do macaco. É uma doença atrás das outras, queridos. Isso é sinal de que Jesus está voltando. As guerras estão acontecendo. É guerra para todo lado. Ah, pastor, mas tem poucas guerras. É a Ucrânia ali contra a Rússia. Não, queridos. E a guerra urbana que acontece nos grandes centros, nos morros das cidades? As guerras urbanas de polícia contra bandido, de bandido contra a polícia, não deixa de ser uma guerra. E as guerras que acontecem dentro de casa, marido contra esposa, esposa contra marido, filhos contra pais, pais contra filhos. Aqui na nossa cidade, no dia de ontem, se eu não me engano, ontem ou antes de ontem, uma ex-esposa matou o ex-marido por causa de pensão. Isso é guerra, queridos.
E isso está previsto na Bíblia. Isso está previsto na Bíblia. Agora nós, os que cremos, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas e não haverá mais motivo de choro nem de tristeza, porque o Senhor vai nos dar, queridos, a eternidade para vivermos ao lado dele. Você tem uma escolha a fazer. Você pode continuar vivendo a sua vida do jeito que o mundo está ditando que é certo, do jeito que as atrizes, os atores, os cantores dizem que é certo. Mas você pode fazer como Noé, se posicionar ao lado de Deus. Cuidado, queridos. Minha finada mãe dizia que só sabe aonde o sapato está doendo no pé quem tem um calo. No dia que pisarem no seu calo, você vai sentir a dor. Muitas coisas a gente tem relevado, muita gente tem relevado porque não acontece consigo. O ser humano vive debaixo de um mal, que acha que apenas o filho dos outros torna-se ladrão, que apenas o filho dos outros, a filha dos outros vai andar pelo caminho da prostituição. Apenas o esposo das outras, somente o vizinho, o marido da vizinha é que vai cometer adultério. Cuidado. Nós estamos sujeitos a tudo isso. Mas se nós encontrarmos o favor de Deus, Deus nos guardará, Deus nos protegerá. O Senhor Jesus está prestes a voltar e buscar a sua igreja. Eu vou preparar uma mensagem futuramente para a gente fazer um resumo sobre o arrebatamento, sobre a volta do Senhor, para que a gente possa falar aqui para você. Mas entenda, Jesus está voltando. Os dias que os homens vivem hoje, os dias que nós estamos vivendo hoje, não é muito diferente dos dias do tempo de Noé. Naquele tempo, a humanidade foi exterminada. Somente Noé e sua família que encontraram o favor diante de Deus, porque viveram para Deus, foram salvos. Não será diferente no dia de hoje. Você só nasce uma vez e você só morre uma vez. Não tem chance depois da morte. Hebreus 9:27 diz que o homem está destinado a morrer uma só vez e após isso segue-se o juízo. Não tem como alguém fazer alguma coisa por você após a sua morte. Não tem oração, não tem reza, não tem prece que você possa fazer por alguém depois que ele morre. Tentar encaminhar a alma desse alguém para Deus. Pedir misericórdia dos pecados dessa pessoa depois que morreu, não tem como, queridos. Você tem que definir aonde você passará a sua eternidade enquanto você estar vivo. Porque após a morte segue-se o juízo. Ou é céu ou é inferno. É você que decide. Eu decidi viver como Noé. Me posicionar ao lado dos princípios de Deus e dos valores de Deus. Deixar essa turma do nada a ver, essa turma que se levanta para tentar lacrar, queridos, os servos de Deus, a igreja, tentar, queridos, ditar o que é certo, o que é correto, deixa eles com a verdade deles. Nós, os que cremos, ficaremos com a verdade do Senhor. Por isso eu estou aqui para conclamar a igreja. Você que faz parte da igreja do Senhor Jesus, você que é um servo de Deus, uma serva do Senhor, se posicione cada vez mais, se fortaleça cada vez mais. Os dias são maus. Tudo no mundo hoje em dia é feito para tentar nos tirar da presença de Deus. Permaneça na presença do Senhor, você só tem a ganhar. Existe uma eternidade inteira para você viver ao lado do Senhor. Se você se posicionar ao lado do mundo, dos seus prazeres, você vai curtir e viver apenas o que o mundo tem para oferecer. Mas tudo isso é limitado. A vida com Deus é eterna. Eu quero deixar essa palavra para você no nome do Senhor Jesus. Noé, porém, encontrou favor diante de Deus. Noé, porém, encontrou favor. Porém, encontrou favor. Significa que ele não andou naquilo que o mundo ditava como certo. Ele andou na contramão do mundo. Ele andou, queridos, na direção de Deus e dentro da vontade do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que essa palavra fique no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir. Eu termino aqui a minha participação através desse vídeo e declaro para você que está assistindo, você que está me assistindo ao vivo, você que vai assistir posteriormente essa mensagem, que Deus abençoe você, que Deus guarde você. Se essa mensagem foi interessante, compartilha ela aí em nome do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Paz seja convosco, Deus te abençoe em nome de Jesus.